Da tribuna, o senador Eduardo Girão lamentou que se tenha chegado à marca de 5 anos de inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, originados do chamado Inquérito do Fim do Mundo. O senador lembrou que diversos parlamentares tinham participado de uma entrevista coletiva sobre o inquérito 4781 e disse: "É grave. 5 anos, um quinquênio em que a gente vive com esse inquérito chamado de fake news, que o ex-ministro Marco Aurélio Mello diz que é o inquérito do fim do mundo, e ele tem toda a razão." O senador lembrou uma série de absurdos jurídicos do inquérito, desde sua instalação de ofício, com a escolha de um relator indicado, e disse: "Para constituir tal inquérito de forma arbitrária e irregular, foi executado um verdadeiro malabarismo jurídico." Girão lembrou ainda que o inquérito foi arquivado pelo Ministério Público, que foi e vem sendo ignorado. O senador apontou o uso aberto de 2 pesos e 2 medidas, o intuito de censura e a violação da Constituição. Girão comemorou a iniciativa da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, onde os deputados fizeram valer suas prerrogativas e rechaçaram a interferência do Judiciário. O senador disse: "O Espírito Santo deu uma resposta que é um fio de esperança para o respeito ao artigo 53 da Constituição brasileira, que os votos, as palavras e as opiniões dos deputados e senadores são invioláveis." Lá, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, num fato recente com o deputado Assunção, foi lá e disse não. Foi retirado da prisão o deputado. O senador descreveu o grau de absurdo vivido pelo Brasil. Há 5 anos, o Brasil assiste a um verdadeiro festival de abusos, arbitrariedades, perseguição política a agentes públicos, formadores de opinião, veículos de comunicação, jornalistas, advogados, artistas, religiosos, empresários, parlamentares, cidadãos comuns, e tudo isso violando o devido processo legal, o sistema acusatório e, principalmente, o sagrado e básico direito à ampla defesa e ao contraditório. Girão lembrou os perseguidos políticos e a utilização da Polícia Federal como polícia política e disse: tudo isso com a falsa narrativa da defesa da democracia. Eduardo Girão ironizou a narrativa da defesa da democracia. Que nome lindo! Enchem a boca para falar muitos colegas, muitas pessoas. Defesa da democracia. Na realidade, é uma espada permanente colocada sobre a cabeça dos cidadãos brasileiros, que são intimidados e levados a silenciar diante de flagrantes injustiças, porque o nosso país vive hoje um caos institucional. O nosso país foi jogado na insegurança jurídica por causa desse inquérito famigerado que completa 5 anos e, como disse o senador Amin, é um quinquênio que a gente não gostaria de celebrar, mas nenhum dia. O senador lembrou os colegas sobre seus deveres constitucionais. Só o Senado tem o poder constitucional de interromper essa verdadeira ditadura do Poder Judiciário. Girão disse: a primeira coisa é encerrar esse inquérito. Em seguida, o senador lembrou que há dezenas de pedidos de impeachment empilhados nas gavetas do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Girão disse: o que o Senado precisa para agir, senador Plínio, que o senhor sempre fala aqui desde que chegou, é um remédio amargo, mas tem que ser feito, porque é o único recurso que não foi ainda, que é um dos 60 pedidos de impeachment de ministros do STF. O outro caminho é o Poder Legislativo aprovar mudanças importantes na Constituição que possam, pelo menos, cercear abusos de autoridade e garantir o respeito à independência entre os poderes, tese base fundamental da República.
Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda e indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente, Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há quase 3 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais sem meios de sustento, incautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco.
Há quase 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 32 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores estão sendo retidos sem qualquer base legal. O inquérito segue sendo transmitido de corregedor em corregedor e está no quarto relator, o ministro Raul Araújo, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas é subtraída dia após dia. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. É isso mesmo, senador Messias de Jesus. Você está coberto de razão. A gente vê aí uma fala muito sensata, como sempre, do senador Amin, que está incomodado. E uma pessoa experimentada, que foi deputado, senador, governador. É um cidadão de bem, que está incomodado com o cerco se fechando para um lado. Porque é uma resolução, senador Plínio, que se copia e cola algo que o Congresso Nacional disse não. Tem que ter mais debate. Não aprovou a urgência por pressão popular, aí vai lá o TSE, copia e cola, é desrespeito. Não é a gente não, é desrespeito ao povo brasileiro. Muito preocupante os rumos que nós estamos tomando, mas eu queria iniciar esse meu pronunciamento, que coincidentemente vai na mesma linha do senador Espiridião Amin, porque ontem, senhoras senadoras, senhores senadores, nós fizemos uma coletiva na Câmara dos Deputados, reunindo deputados e senadores de oposição, sobre o dia 14 de março de 2019. 5 anos do famigerado inquérito 4781, eu quero saudar você, brasileira, brasileiro, que está nos assistindo aí pelo trabalho, sempre muito sério, da equipe da TV Senado, da Rádio Senado, da Agência Senado. É grave. 5 anos, um quinquênio que a gente vive com esse inquérito chamado das fake news, que um ex-ministro, Marco Aurélio Mello, disse que é o inquérito do fim do mundo, e ele tem toda a razão, porque foi em virtude, senador Amin, de críticas contundentes, mas bem fundamentadas, feitas por um dos mais atuantes procuradores da Lava Jato, que coincidentemente completou 10 anos.
Nesse domingo, os dois estão andando juntos. Um completou 5 e o outro completou 10 na mesma semana. Diogo Matos falou sobre o início do desmonte da operação em curso no STF. Para constituir tal inquérito de forma arbitrária e irregular, foi executado um verdadeiro malabarismo jurídico. O então presidente do STF, ministro Dias Toffoli, se baseou em dispositivos do regimento interno que dão ao presidente a prerrogativa de zelar pela intangibilidade da corte de seus membros, com o poder de abrir investigação ocorrendo infração legal na sede ou na dependência do tribunal. Além disso, Toffoli designou, sem sorteio, de ofício, o ministro Alexandre de Moraes para ser o condutor do processo. Pela primeira vez na história do Poder Judiciário brasileiro, a mesma pessoa acusa, investiga, julga e condena sem apelação. O senador Amin lembrou, inclusive, que a PGR, na época, Raquel Dodge, mandou arquivar imediatamente porque aquilo é uma agressão, na verdade, ao ordenamento jurídico do Brasil. Agora, olha que detalhe, senador Plínio Valério. Nos primeiros dias de funcionamento, o ministro Moraes manda a revista Cruzoé e o site Antagonista retirar imediatamente do ar, sob multa, pena de multa diária de R$100 mil por dia, como dizem os nossos irmãos pernambucanos, uma reportagem em que o próprio Marcelo Odebrecht, em colaboração premiada no âmbito da Operação Lava Jato, se referiu ao ministro Dias Toffoli como sendo amigo do meu pai. Em suma, começou com a censura tudo isso. Alguns meses depois, o ministro Moraes suspendeu um processo conduzido por auditores da Receita Federal na fiscalização de 133 contribuintes com indício de movimentação financeira suspeita. E que, dentre os 33, estariam o ministro Gilmar Mendes e a esposa do Toffoli. Mas não hesitou em quebrar sigilos bancários de 10 deputados federais e um senador. Todos com uma característica comum: conservadores, de oposição, críticos aos abusos cometidos por alguns ministros do STF. Fato culminante foi a prisão preventiva do deputado Daniel Silveira, lamentavelmente permitido pela própria Câmara de Deputados. Agora, o Espírito Santo, terra do senador Marcos Duval, do senador Magno Malta e do senador Fabiano Contarato, deu uma resposta que é um fio de esperança para o respeito ao artigo 53 da Constituição brasileira, que os votos, as palavras, as opiniões dos deputados e senadores são invioláveis. Lá, a Câmara de Assembleia Legislativa do Espírito Santo, num fato recente com o deputado Assunção, foi lá e disse não. Foi retirado da prisão o deputado que tinha cometido crime de opinião. O fato é que, de lá para cá, olha só que coisa, o que a gente está vendo. 5 anos o Brasil assiste a um verdadeiro festival de abusos, arbitrariedades, perseguição política a agentes públicos, formadores de opinião, veículos de comunicação, jornalistas, advogados, artistas, religiosos, empresários, parlamentares, cidadãos comuns. E tudo isso violando o devido processo legal, o sistema acusatório e principalmente o sagrado e básico direito de defesa, da ampla defesa do contraditório. Em dezembro de 2022, eu tive a oportunidade de conduzir uma sessão especial na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado para dar voz aos perseguidos por suas críticas ao sistema e também por esse inquérito do fim do mundo. Foram necessárias mais de 11 horas ininterruptas para poder ouvir todas as vítimas. Todas elas, repito, com o mesmo perfil, senador Messias de Jesus, e não é coincidência, conservadores. Para aumentar o poder autoritário de intimidação, delegados da própria Polícia Federal passaram a se reportar, e ontem eu perguntei ao diretor da Polícia Federal que veio aqui ao Senado, que parece uma polícia destacada, especial para o Supremo Tribunal Federal,
ignorando muitas vezes o posicionamento da PGR. Eu quero lembrar aqui, o caso que eu citei do Daniel Silveira, que depois de ser condenado a 8 anos e 9 meses de prisão, ele foi, mas recebeu um indulto presidencial que está previsto na Constituição, que o STF arbitrariamente anulou. Tudo isso com a falsa narrativa da defesa da democracia. Que nome lindo, senador Messias. Enche a boca para falar muitos colegas, muitas pessoas. Defesa da democracia. Que na realidade é uma espada permanente colocada sobre a cabeça dos cidadãos brasileiros, que são intimidados e levados a silenciar diante de flagrantes injustiças, porque o nosso país vive hoje um caos institucional, o nosso país foi jogado na insegurança jurídica por causa, um dos principais fatores é esse inquérito famigerado, que completa 5 anos, e como disse o senador Amin, um quinquênio que a gente não gostaria de celebrar, mas nem um dia. Eu acredito na capacidade do ser humano de reflexão. Tá ficando feio isso. Tá feio demais. Tá desequilibrando os poderes da República. Sabe? É algo assim que machuca. Por mais que possa soar como voz no deserto, eu vou continuar procurando cumprir com o meu dever como senador da República, representando os cearenses, meus conterrâneos, e os brasileiros sedentos por justiça. Só o Senado tem o poder constitucional de interromper essa verdadeira ditadura do poder judiciário. É só o Senado, é só a Casa Revisora da República, minha gente, que está completando no próximo dia 25 de março, 25 de março, 200 anos, o bicentenário. E para encerrar, senhor presidente, de vez, essa deveria ser a melhor e maior atitude de quem quer pacificar esse país. A primeira coisa é encerrar esse inquérito, como diz o colega Magno Malta, é um estômago de elefante, cabe tudo dentro e está interferindo no trabalho do Legislativo, como citou agora há pouco o senador Espiridião Amin. Até informações que a gente precisa ter, que é nosso trabalho, não recebemos, com a alegativa de que pode ter relação com esse inquérito que atrapalha o Brasil. E para o Senado efetivamente conseguir, não precisa dar mais nem tempo, que eu vou encerrar agora nesse minuto final, agradecendo, senhor presidente, o que o Senado precisa agir, senador Plínio, que o senhor sempre fala aqui, desde que chegou, é o remédio amargo. Mas tem que ser feito, porque é o único recurso que não foi ainda, que é um dos 60 pedidos de impeachment de ministros do STF. O outro caminho é o Poder Legislativo aprovar mudanças importantes na Constituição que possa pelo menos cercear abusos de autoridade e garantir o respeito à independência entre os poderes, tese, base fundamental da República. Muito obrigado pela paciência e sob a presidência já do senador Espiridião Amin, eu encerro agradecendo a todos os brasileiros, assessores, funcionários dessa casa também.